Senhor presidente, em exercício desta comissão, senadora Anastasia, senhoras e senhores senadores, excelentíssimo senhor ministro Raul Jungmann, senhores comandantes das nossas Forças Armadas, sempre uma honra e um privilégio receber Vossas Excelências aqui na Comissão de Defesa, assim como Suas Excelências, os oficiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que os acompanham, assim como o nosso ministro da Defesa, Raul Jungmann. Esta comissão, senhor ministro, ela, como um avião, se debruça em dois temas. Um avião tem duas asas, essa comissão tem dois eixos. Um é a política externa, o outro é a defesa. De igual forma, com igual peso, com igual responsabilidade, com a mesma intensidade, essa comissão procura contribuir, não apenas com formulação, mas procura contribuir com o acompanhamento daquilo que acontece nessas duas áreas que são de fundamental importância para qualquer Estado nacional. E eu, concordando com o senador Aloysio Nunes Ferreira, nós vivemos aqui dois momentos muito importantes. O primeiro é esse momento em que nós recebemos Vossa Excelência, que fez um sobrevoo geopolítico, perpassando pelos nossos desafios relacionados à defesa. E houve também um outro momento muito importante para essa comissão, quando recentemente nós recebemos aqui, assim como Vossa Excelência, um outro grande ministro da Defesa, que foi o ministro Nelson Jobim, que também pôde fazer aqui uma abordagem muito ampla e muito profunda, porque após nós termos vivido nos anos 70 e 80 um grande momento para as nossas Forças Armadas e para a base industrial de defesa, também durante a gestão do ministro Jobim, nós observamos uma grande expansão da presença de importantes e estratégicos projetos, inclusive o livro branco, que é muito importante. Eu, senhor ministro, quero fazer um sobrevoo muito mais raso que Vossa Excelência fez. E se nós pudéssemos abrir a apresentação aqui, naquela lâmina em que o ministro fala do seu escritório de projetos ou do seu portfólio de investimentos, porque ali nós temos a dimensão exata da carteira de projetos, do andamento dessa carteira de projetos e da absoluta dramaticidade que nós vivemos nas nossas Forças Armadas em relação a esse conjunto de projetos. Por certo, nós estamos mergulhados e nós não podemos... É o projeto que é a lâmina que trata da carteira de projetos das nossas Forças Armadas. Por certo, nenhum de nós deve deixar de reconhecer a profunda crise por que passa o nosso país, que não é apenas uma crise econômica com elevado reflexo social. Já são mais de 20 milhões de brasileiros entre o desemprego e o subemprego, batendo a porta de muitos brasileiros, angustiando muitas famílias. Talvez a face mais perversa dessa crise econômica é seguramente o desemprego, que subtrai a autoestima da pessoa. A pessoa que não tem trabalho, que não tem ocupação, ela é uma pessoa que tem muita dificuldade em ter a sua autoestima mantida. Mas não é apenas uma crise econômica, foi uma crise política profunda. Nós vivemos recentemente um drama na nossa República, que foi o afastamento de um presidente da República em função da coleção de crimes que cometeu contra o povo brasileiro. Mas uma crise moral. Há uma crise moral, houve uma crise moral instalada nesse país, que deteriorou valores e princípios que são fundamentais em qualquer estrutura familiar, estrutura de uma comunidade, de uma cidade, de um estado e de um país. E o reflexo disso tudo é que o nosso país é um país que vive a maior crise da nossa história, é disso que se trata. De todas as séries que nós temos, é a pior recessão, o pior nível de desemprego e assim por diante. Falta recurso para tudo.
falta recursos para a educação, falta recursos para a infraestrutura, falta recursos para a mobilidade urbana, falta recursos para a segurança pública em nossas cidades e, por certo, não seria diferente com a defesa do nosso país. Então, a crise está instalada e eu gostaria de tratar assim, com absoluta realidade em relação a tudo isso, e por isso eu quero fazer aqui um voo muito mais raso para falar de alguns projetos que julgo ser de fundamental importância para o nosso país, porque dialogam com temas que são essenciais e estão presentes no dia a dia das famílias brasileiras. O tema da segurança pública, por exemplo, que dialoga com um dos mais importantes projetos da história das nossas Forças Armadas, que é o CISFRON. Nenhum de nós deve desconhecer o peso do tráfico de drogas, do consumo de drogas, no desafio da segurança pública no dia a dia das cidades brasileiras. E quando nós olhamos para o CISFRON, para suas metas, para os seus objetivos, qual seja controlar a entrada dessas drogas, desses crimes transnacionais que estão presentes no nosso chamado Brasil profundo, nas nossas fronteiras, crimes de toda ordem, mas, sobretudo, o tráfico de drogas que não são produzidas aqui em nosso país, drogas que são importadas, drogas que são sabidamente conhecidas onde são produzidas. Por isso o CISFRON, para ampliar a presença das nossas Forças Armadas pelo papel que tem, preventivo e ostensivo, por prerrogativa constitucional, para atuar nas nossas fronteiras. Mas quando nós olhamos ali para o CISFRON, nós podemos chegar à conclusão que esse é um projeto que virou ficção. Virou ficção. Porque quando nós consideramos os recursos e o cronograma físico e financeiro e olhamos para a realidade, a distância é muito grande. Ou seja, nós estamos mais ou menos no mesmo lugar, no que pese os extraordinários esforços que foram feitos ao longo desses anos todos pelo nosso Exército para que esse projeto pudesse se desenvolver. Então, eu queria que Vossa Excelência pudesse fazer uma abordagem sobre o estado da arte do CISFRON. Aonde estamos? Aonde deveríamos estar? Para que nós pudéssemos dar o tom exato da profundidade da crise, da dramaticidade que vive o Estado brasileiro em relação à falta de continuidade ou à descontinuidade desses projetos que são de fundamental importância. Esse é um projeto que dialoga com a realidade, o dia a dia dos brasileiros, pela capacidade que tem de conter o tráfico de drogas aonde ele deve se dar. Porque são muitos os desperdícios das polícias militares, da polícia civil, combatendo o tráfico de drogas nas cidades, quando nós deveríamos combater esse tráfico de drogas nas fronteiras, e o CISFRON era um remédio adequado para isso. A outra questão, senhor ministro, diz respeito à nossa lei 136, que determina que o Poder Executivo encaminhará a apreciação do Congresso Nacional, na primeira metade da sessão legislativa ordinária de 4 em 4 anos, a partir de 2012, a atualização da Política de Defesa Nacional, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. Eu pergunto a Vossa Excelência, e, naturalmente, reconhecendo Vossa Excelência, assumiu o Ministério em poucos meses. Salvo melhor juízo, não foi encaminhado ainda o Congresso Nacional a revisão dessas políticas. Em que prazo nós poderemos nos debruçar sobre essas revisões que são de fundamental importância, à luz, inclusive, da realidade que a nossa defesa e as nossas Forças Armadas estão enfrentando? Lembrando que, em 2015, esta comissão, por designação do presidente Aloysio Nunes Ferreira, nós fizemos aqui um amplo trabalho. Chegamos a editar um livro, no ano que antecedeu essa revisão que nós deveríamos estar avaliando. E, portanto, tem muitas contribuições aqui desses vários debates que fizemos aqui na comissão. Pedindo escusas ao meu presidente ali, já impaciente pelo tempo, mas eu gostaria de merecer de Vossa Excelência, ministro, questões relativas a esses pontos que eu encaminho a Vossa Excelência
o cumprimentando pelo prazer e pelo acerto que foi o presidente Temer ter designado Vossa Excelência para ser o nosso ministro de Estado da Defesa. Muito obrigado, senhor presidente.